Estamos de volta com o Morning Show, olha aqui, solo agora, voltando nessa quarta-feira com o programa, que já deu um debate acalorado aqui nessa primeira meia hora. Vamos seguir, o Supremo Tribunal Federal decidiu ontem mandar o goleiro Bruno de volta para a prisão. Daí, ele se apresentou à delegacia lá em Varginha, em Minas Gerais, mas retornou para casa. O que aconteceu? Quero saber, Ellen. Bom, é que para a pessoa ser efetivamente presa, chegar de fato lá no presídio, tem que ter um negócio que é chamado mandado de prisão. E quando ele chegou na delegacia, não tinha ainda o mandado de prisão lá na delegacia. Porque a decisão tinha acabado de sair no STF. Brincadeira, hein? Então, ele chegou lá na delegacia e disse aqui, ó, sou goleiro Bruno, tô aqui me apresentando. O delegado disse, então, não posso te prender porque não tem nada aqui contra você ainda. A decisão tá lá em Brasília, não chegou o fax aqui, sei lá, né? Eles levam a pé, né, o mandado. Tem o facsímile, né, gente? Vocês lembram disso? Nesse negócio? Não chegou telegrama, facsímile, nada disso aqui ainda. Então, a gente não pode prender você. Então, ele teve que assinar lá um termo de compromisso, comprometendo-se a retornar hoje à tarde lá na delegacia, dizendo, ó, amanhã eu volto aqui então pro senhor me prender, tá bom? Aí foi isso, ele assinou lá um termo de compromisso, dizendo que volta lá hoje para poder ser preso, então, como é devido aí o processo, tendo então o mandado de prisão contra ele. O advogado dele já falou que ele efetivamente se compromete, então, a se entregar hoje, deve ser hoje no início da tarde, e aí é que vai se decidir para onde que ele vai ir, para qual presídio ele deve ir cumprir pena, porque provavelmente deve ser em Varginha, ele tem residência lá, deve ficar por lá, né, mas não está decidido ainda hoje. O advogado também já disse que deve recorrer aí da decisão. Foram 3 votos contra 1 para que ele voltasse para o presídio. O ministro Barroso não compareceu à sessão. Quem votou para que ele voltasse para o presídio foi Alexandre de Moraes, Rosa Weber e Luiz Fux. Contrário, o único voto contrário foi do Marco Aurélio Mello, que era quem tinha soltado ele lá em fevereiro. E o que estava sendo julgado ali, na verdade, era um argumento, um recurso da mãe da Elisa Samúdio, que nos deu uma entrevista aqui, que argumentava o seguinte, que com a soltura dele, a integridade física dela e do netinho, do Bruno, estava em risco. Então foi isso que foi avaliado, que foi levado em consideração para que ele retornasse à prisão. Vale lembrar que ele já cumpriu 6 anos e meio da pena dele, e aí saiu aí da prisão. O argumento do ministro Marco Aurélio Mello é que ele tinha saído porque a tramitação estava demorando muito na primeira instância, lá no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e ele não podia pagar por um atraso que era da Justiça em primeira instância. Por isso que ele estava em liberdade, foi colocado ali para poder ficar, então, fora da prisão. Agora, então, hoje ele deve retornar. Certo, se ele... Quer falar, só diante dessa possibilidade que já existia, né, fica ainda mais evidente a burrice do Boa Esporte em contratar o Bruno, mediante ainda mais a essa situação dele poder voltar à prisão. O time perdeu patrocinador, perdeu material, fornecedor esportivo, ganhou uma grande rejeição, né, de todos os torcedores aqui no Brasil, e agora também está sem goleiro. Então o Boa Esporte poderia mudar o nome para Boa Sorte. Boa Sorte. Fez um investimento de treinamento e tudo mais, vai ficar sem, né, o jogador.